O Livro dos Médiuns, capítulo 24, Identidade dos Espíritos. As provas possíveis de identidade. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo, porque os espíritos de fato não trazem nenhum documento de identificação e sabe-se com que facilidade alguns deles usam nomes emprestados. Esta é, portanto, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades da prática espírita. Mas, em muitos casos, a questão da identidade absoluta é secundária e desprovida de importância real. A mais difícil de se constatar é a identidade de personagens antigos, que muitas vezes se torna mesmo impossível, reduzindo-se a uma possibilidade de apreciação puramente intelectual. Julgamos os espíritos como os homens, pela linguagem. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as características distintivas de sua personalidade desaparecem de certa maneira, na uniformidade da perfeição, mas nem por isso deixam eles de conservar a sua individualidade. É o que se verifica com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa posição, o nome que tiveram na Terra, numa das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, nada mais significa. Os espíritos se atraem mutuamente pela semelhança de suas qualidades, constituindo grupos ou famílias simpáticas. Se considerarmos, por outro lado, o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem haver atingido os planos mais elevados, e se compararmos ao número tão restrito de homens que deixaram na Terra um grande nome, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria não deve ter nomes para nós. Mas como precisamos de nomes para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um personagem conhecido, cuja natureza mais se identifique com a deles. É assim que os nossos anjos guardiães se fazem conhecer, na maioria das vezes, pelo nome de santo que veneramos, escolhendo geralmente o do santo de nossa preferência. Dessa maneira, se o anjo guardião de uma pessoa dá o nome de São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material de tratar-se do apóstolo. Tanto pode ser ele como um espírito inteiramente desconhecido, pertencente à família de espíritos a que São Pedro pertence. Acontece ainda que, seja qual for o nome pelo qual se invoque o anjo guardião, ele atenderá ao chamado, porque é atraído pelo pensamento e o nome lhe é indiferente. A situação é outra quando um espírito de ordem inferior se enfeita com um nome respeitável para se fazer acreditar. E é esse caso tão comum que não seria demais manter-se em guarda contra esses embustes, porque é graças a nomes emprestados e, sobretudo, com a ajuda da fascinação que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram transmitir as ideias mais ridículas. Assim, a questão da identidade, como dissemos, é mais ou menos indiferente quando se trata de instruções gerais, desde que os espíritos mais elevados podem substituir-se mutuamente, sem que isso acarrete consequências. Os espíritos superiores constituem, por assim dizer, uma coletividade, cujas individualidades nos são, com poucas exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não são as pessoas, mas o ensino. Ora, se o ensino é bom, pouco importa que venha de Pedro ou de Paulo.
Devemos julgá-lo pela qualidade e não pelo nome. Se um vinho é mau, não é a etiqueta que o faz melhor, mas já é diferente nas comunicações íntimas, porque então o indivíduo ou a pessoa mesmo que nos interessa. É, pois, com razão que nessa circunstância se procure assegurar de que o espírito manifestante é realmente o que se deseja. A identidade é muito mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos hábitos de caráter são conhecidos. Porque são precisamente esses hábitos de que ainda não tiveram tempo de se livrar que nos permitem reconhecê-los, e digamos logo que são eles um dos sinais mais certos de identidade.